Primeiramente, eu quero aqui avisar os vereadores, chegou o material do senador Alessandro Vieira, em doação aqui para a Câmara, sobre o papel do vereador e também um vade-mecum, com algumas legislações brasileiras, Constituição Federal, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Código Civil, Código de Processo Civil, Lei de Introdução ao Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Defesa do Direito do Consumidor, Estatuto de Idoso, Criança e Adolescente, Pessoa com Deficiência, Lei Maria da Penha, e também uma lei aqui que é a diretriz da base da educação nacional. E eu farei a distribuição em cada gabinete de um exemplar dessa legislação enviada pelo senador Alessandro Vieira. Eu quero deixar o registro aqui para agradecê-lo pela atenção com esta casa, o mesmo que já teve aqui em outras oportunidades, utilizou deste plenário, quando a gente falou daquela questão da cidade inteligente, e eu quero aqui agradecer publicamente ao senador Alessandro Vieira por ter enviado esse material para esta casa. Eu farei a distribuição para cada vereador, porque eu digo sempre, eu faço questão de poder melhorar a informação o quanto for possível nesta Câmara. O assunto, sem dúvida nenhuma, deveras mais importante que a gente traz na manhã de hoje é a recuperação do amigo Adaildo Souza. A gente que torceu por sua plena recuperação, por ser um pai de família, um amigo exemplar, um cara que vem lutando e batalhando pela cidade de Itabaiana há muito tempo. Infelizmente, outras tantas pessoas não têm tido a mesma sorte. E o milagre de Deus, eu não tenho dúvida, que a intercessão, Joãozinho, do terço, da reza, da misericórdia de Deus, da fé, ela é extremamente importante nesse momento de dificuldade que todos vêm passando. E é isso que você falou, Joãozinho. Padre Vieira já falava em 1.500, 1.600. Atirar sem bala é como não tem efeito nenhum. Você fala, mas as ações não lhe capacitam. Então, quando você fala das suas ações, é óbvio que você tem demonstrado o que algumas pessoas não aceitam, às vezes ou por inveja ou por raiva, mas a fé está no coração de cada um, e as pessoas dão o que tem dentro dos seus corações, e a gente está atrás da misericórdia de Deus, das opiniões dos hereges ou das pessoas que aqui se colocam como Cristo, e na verdade já diz a própria Bíblia que o anticristo talvez venha em forma de Cristo, querendo se passar, dizendo que é uma boa imagem, e no final ele é o anticristo. E você me lembrou do poema de Manuel Chudu, que é um poeta nordestino, que ele diz, um porém não parece, o outro parece e não é, Você vê se o sujeito ladrão, porém com porte bonito, outro com porte esquisito, mas tem um bom coração. Vê se um padre no sermão, pregando a Deus sem ter fé, e um bêbado no cabaré, a Jesus fazendo prece. Um porém não parece, o outro parece e não é. Tem muito isso, às vezes, na política, no dia a dia. Um mas não parece, o outro parece e não é. Tenta mostrar uma questão que eu sou, e, na verdade, um porém não parece, o outro parece e não é. É a cultura nordestina ajudando, a gente aqui desvendar algumas questões que se colocam de forma, às vezes, como tauba da salvação para o nosso povo, mas, infelizmente, não passa de engodo, muitas vezes de despreparo. E falando de despreparo, infelizmente eu tenho que rebater ao vereador Paulo Messias, quando ele fala, faz uma elucubração, que eu vi alguém colocando no grupo aí do WhatsApp, de que prazo para aquilo, prazo para aquilo. O que faltou ao neném, infelizmente, foi solidariedade. Não fazia mal nenhum uma conversa introdutória, perguntar à assessoria jurídica da Câmara qual o procedimento, porque, Escovinha, me perdoe, mas não tem fundamento jurídico nenhum, perda de mandato de vice-prefeito, e existe aqui um requerimento que foi trazido na quinta-feira do vereador Alex Henrique, falando em vacância de cargo. Não existe nenhum tipo de vacância de cargo, porque vacância de cargo ela é bem regulamentada, inclusive na Lei Federal 8.112, que é a Lei de Servidores Públicos, que é em caso de exoneração, de demissão, de promoção, readaptação, falecimento, aposentadoria, e nenhuma dessas opções estava posta no caso de Adaildo Souza, que estava internado involuntariamente por um problema de saúde, e o prefeito tem a sua assessoria jurídica, a Câmara Municipal tem a sua, e a vice procura dele. Infelizmente... você permite a parte? Infelizmente, Cabeça, só um minuto, não há razão nenhuma
para esses tipos de pedido à Câmara Municipal de Itabaiana, né, porque os entendimentos jurisprudenciais, os entendimentos dos tribunais, eles são totalmente diversos dos que foram requeridos aqui na casa, e não há risco zero de um vice-prefeito perder o mandato antes do prefeito perder o mandato. É para que loucura. O prefeito, graças a Deus, em que pese alguns não quisessem, ele está, graças a Deus, vivo e bem e gerindo a nossa cidade. Graças ao bom Deus, porque assim, um é porém não parece, o outro parece não é, por mais que saiam da boca de algumas pessoas, o que a gente viu foi áudios em grupo de WhatsApp, o que a gente viu foi movimentações de bastidores, já tinha gente falando em secretaria, qual secretaria ia assumir na Prefeitura Municipal de Itabaiana, o cara internado, entubado, e teve gente, depois que o cara foi desentubado, graças a Deus, com a recuperação em tempo recorde, a minha, né, questão pessoal, que eu raciocínio, que tudo isso que aconteceu, que estava tendo o seu curso normal, no momento correto, se assim fosse necessário. É óbvio que o vice-prefeito da Itabaiana, que a gente votou, né, porque eu não vi Jacaré, que é lotado em Assembleia Legislativa, outros que ficam em grupo do WhatsApp, votar em Neném. Né? Se acontecesse o contrário, né, de Edson tivesse ganhado a eleição e Roseli fosse uma vice, eu não queria nem saber, não estava nem preocupado quem ia assumir ou quem não ia, porque eu não votei. Por que agora eu estou com essa preocupação? Por que agora eu estou tentando, né, me aproveitar de alguma coisa? Porque a guerra de vocês, infelizmente, a briga, a raiva, Joãozinho, a inveja, é contra o nosso agrupamento político, é contra o próprio Adailton, é contra Valmir Francisquinho, é contra qualquer um que não se rendeu, que não se diz, que não se vende a esses poderosos. Porque eles querem passar uma imagem de inocentes e de fraquinhos, que o poderoso é Valmir, meu irmão. A gente sabe como foi a eleição aqui em Itabaiana. Alguns grandes empresários que se achavam donos de algumas partes da população e da cidade, e o poderio estatal, né, com a Assembleia, com tudo, né, contra Valmir Francisquinho e contra Neném e contra o nosso grupo. E o povo de Itabaiana disse basta, porque ele não aceita mais esse engodo aí de alguns poderosos que estão encastelados, fazendo suas tratativas, fazendo suas tramóias para tentar derrubar, e o que vocês queriam, infelizmente, era ver, né, infelizmente eu digo isso com muito pesar, e eu digo que houve uma falta de sensibilidade, uma falta de razoabilidade em procurar as pessoas que são os agentes, né, que poderiam dar uma orientação melhor nesse sentido, e o que mais me magoou foi a pessoa levantar suspeitas sobre o real estado de saúde do prefeito Adailton, quando diz que o mesmo foi desentubado, estava numa enfermaria, algumas pessoas, alguns órgãos de imprensa contestar e dizer que não, eu não acredito nessa recuperação, por isso você deve buscar esse tipo de ação ou esse tipo de assado, né, mas não tem fundamento nenhum, porque a Câmara, né, como disse bem Escovinha, já deu posse a Neném no momento oportuno. E aí alguém, né, mal assessorado, infelizmente, né, não há vacância de cargo, existe uma licença temporária em razão da saúde, né, mas que foi restabelecida sexta-feira e que, graças a Deus, a cidade está já, né, andando, graças a Deus, conforme, e andou sempre, né, com os secretários, com todo mundo trabalhando, não parou em momento algum, mas essa falta de solidariedade, essa falta até de empatia, não é o que eu digo, é o que eu faço, o que fica são as ações, né, existem áudios em grupos do WhatsApp que são aterrorizantes, né, o momento mais difícil aqui para Braio, para Érica, para Beatriz, para Nicolas, né, para todos os seus irmãos, para Elô, para todo mundo que passou por aquela turbulência, como passou muitas pessoas que estão passando, né, nesse momento. Por exemplo, um primo meu, né, que pouca gente aqui deve saber, o Toninho, o Ceguinho, é meu primo carnal, filho da finada Júlia, irmã mais velha do meu pai, que faleceu antes de eu nascer, né, num acidente trágico com um caminhão, ainda lá na Matapuã, ali na Sambaíba, que era casada com o Vardo da Lenha, e a mãe de Toninho, que é meu primo. E eu falava com o Júnior ontem pela manhã: Júnior, como é que está seu pai? E ele dizia: meu pai, o médico disse que deu uma melhorada, recuperou a função pulmonar. E quando foi 4 da tarde, eu recebo uma mensagem de Júnior que meu pai tinha falecido. Então, essa é a realidade de uma doença, né, terrível, e que todos tivessem condições, e que o Estado tivesse condição de dar o melhor tratamento, porque a gente ouve questionamentos, porque um foi para o Primavera, porque o outro foi para o São Lucas.
Se eu tiver condição, né, financeira, ou pelo menos crédito de tomar dinheiro emprestado, Moisés, eu vou para o Sírio Libanês, eu vou para os Estados Unidos, se for pela minha vida, pela vida de um filho meu, de um amigo, né, de uma pessoa que está precisando. A gente faz tanta campanha para as pessoas se operarem. Fiz uma agora essa semana, não precisa estar divulgando, não precisa estar alardeando, né, mas essa é a situação, infelizmente, né, instância está tendo um estigma de que as pessoas que vão para lá, infelizmente, estão vindo com uma alta taxa, né, de mortalidade. A gente aqui, só a título de exemplo, o menino da loja de imóveis GE foi instância, né, o menino, o eletricista, ali da Antônio Dutra, também internado em instância, né, meu primo agora, o Ceguinho, Toninho de Vargas, né, também estava em instância no Amparo de Maria. É uma falta de informação terrível, né, a denúncia de que o problema é falta de medicação também, né, suficiente. Quando você intuba o paciente, é óbvio que a medicação ela é triplicada, é quadruplicada, né, são drogas potentes para você manter o corpo parado, né, para que o pulmão faça o efeito de voltar, de tentar se recuperar. Então, é uma realidade de tragédia que a gente vê, e o que a gente pode ter nesse momento é solidariedade com as pessoas, solidariedade com as vidas, né, e conversa amistosa, ela não faz mal a ninguém. Perguntar a quem possa entender mais do assunto, se assessorar de forma mais equilibrada e abalizada, para que a gente não cometa aí esses deslizes e crie, né, desgaste sem necessidade, crie esse tipo de celeuma em razão de uma prefeitura também. Rapaz, o que voga, o que está em jogo, importa, são as vidas, era a vida da Dailton. Olha, a gente só estava preocupado tão somente com salvar, com que o pai de família, o amigo, né, e por acaso o prefeito da cidade escolhido pelo povo, com mais de 28 mil pessoas, vivesse, tivesse a oportunidade de respirar sozinho, de abraçar sua neta, de abraçar os seus filhos e de viver. Prefeitura vai ter eleição em 4 anos. Quem quiser que se prepare, quem quiser que trabalhe, quem quiser que tenha voto. E os ataques a Valmir, que são diários, é uma coisa como se fosse necessário tirar a prefeitura de Valmir, de Francisquinho, da sua influência, porque, que nem diz cabeça, ele roda o estado todo, e de onde é que vem, de onde é que vai. Vocês têm uma Assembleia na mão, meu irmão. Vocês têm uma agência leve, vocês têm uma coisa absurda, estúpida, que o Estado de Sergipe todo sabe, né, fazendo política, e não tem capacidade de convencer o povo, porque o que fica, Joãozinho, são os exemplos, não é o falatório, não é o que eu vou dizer aqui. Tentar se qualificar Joãozinho, tentar se qualificar Moisés, tentar se qualificar Marco Oliveira, pensando que... Você pensa que é porque pensa que desqualifica a gente, é? Porque pensa que desqualifica o grupo. Isso é política atrasada, precária, arcaica. É política, infelizmente, né, do século passado. As pessoas querem saber das obras, das ações, das amizades verdadeiras, da resolução dos seus problemas. E não de blá, 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 de mimimi, de kikiki, de kkk. Não, hoje eu vou bater em quem? Não, hoje eu vou bater Joãozinho, porque ele está andando com terço e é proibido agora ter fé. Não, hoje eu vou falar de quê? Eu vou falar aqui de um vigilante que ganha bem, porque é proibido o vigilante ganhar bem. Não, eu vou falar agora de quem? Vou falar de Moisés da Cioli. Porque Moisés da Cioli, né, é um cara que foi comerciante a vida toda, tinha suas coisas. Moisés da Cioli só fez vender patrimônio depois que entrou na política. E eles não olham, eles ficam só falando do cara. Marco Oliveira. Não, eu vou falar de quem agora? Eu vou falar de Vaguinho do Leitor. Porque o Vaguinho do Leitor é um tabaréu de zangueiro. Tira esse menino aí, rapaz. Você vai botar esse menino para ser candidato, rapaz. Tira esse menino não tem chance de ganhar, não. Leitor, tome 2 eleições já nas costas dos preconceituosos. E a gente vivendo. Vou falar de quem hoje? Vou falar de Vaguinho de Vado. Por quê? Porque é um grande amigo, porque é fiel. Porque Vaguinho de Vado não tutubeia, não dá moral a essas pessoas. Vou falar de quem hoje? Vou falar de Paulinha, porque Paulinha já se viu, a ter apoio de Zé Teles, o cara que teve novo vereador, apoiar Paulinha e ganhar a eleição. Vou falar de quem? De Pedro da Agrovila. Vai dar um tabaréu da Agrovila, rapaz, eu vou dar a vez a Pedro ter 2.500 votos, mais votos do que eu, que teve a estrutura de Alese, 20, 50 mil empregos e não sei o quê, quem nunca viu? Então, o que vocês têm muito é preconceito, o que vocês têm muito é falso moralismo, pensando que vai nos intimidar, porque está com uma estrutura de poderio e a gente vai ficar subserviente. Mas a gente tem voz, dignidade, e o povo Itabaiana sabe quem é de bem nessa cidade. Se tem uma coisa que o povo Itabaiana sabe, é quem é de bem e quem trabalha. Porque eu tenho visto Pedro da Agrovila 24 de noite, quando eu olho meia-noite, Pedro está não sei de quê.
e a gente fazendo um tipo de trabalho, a gente tentando, né, resolver os problemas da população. Então, era só isso na manhã de hoje, né? A gente, graças a Deus, a nossa gratidão a Deus pela recuperação do prefeito Adailton, e o próprio está aqui, assistindo a sessão, e me mandou agora que o processo licitatório para pavimentação de 10 milhões de reais de asfalto foram liberados e já está assinado o procedimento licitatório, 10 milhões de reais em asfaltos para as ruas de Itabaiana. Isso é obra, isso é gestão, isso é compromisso. Um abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade.